A nível político, eu acho que urgente tem que aparecer propostas. Deixar de trabalhar somente em denunciar a alguém e colocar tempo em trabalhar em las novas propostas, em que a gente quer. E trabalhar em isso. Porque senão a outra parte sigue. E quando você chega ao momento de ter que votar e elegir algo, não sabe a quem. Começamos mais um episódio da série O Contra-Ataque, aqui no Vila Virtual, o canal do Teatro Vila Velha no YouTube. Hoje nós conversamos com a bailarina, coreógrafa, professora, gestora cultural Alejandra Dias Lanz. Ela é paraguaia e vai nos falar sobre como está o Paraguai nesse momento. Vamos conversar também sobre o seu projeto Criar em Liberdade e também sobre a situação da América Latina, no contexto dos nossos irmãos latino-americanos. Seja bem-vinda, Alejandra, bem-vinda ao Teatro Vila Velha, bem-vinda ao Vila Virtual. Muito obrigado por esse convite, eu me sinto muito prestigiada, muito honrada de estar com vocês e de levar esta voz desde aqui e tentar falar portunhol. Me desculpa, já faz um tempo que não estou falando, assim que vou tentar. Você tem um projeto, não é? Um projeto importante internacional, né? Sediado no Paraguai, mas que tem relações com diversos países, não é? O Criar em Liberdade. Me fala um pouquinho sobre esse projeto. Sim. Crear en Libertad nació como un encuentro de coreógrafos, de creadores, no ano 96, 1996. A idea o inicio era procurar espacios para desenvolver pesquisas, creaciones, ideas, trabajar en cruce de lenguajes con músicos, con audiovisualistas, con gente de teatro. E pouco a pouco a coisa foi mudando, a coisa foi crescendo e a gente começou a procurar apoios de organizações ou de fondos e começamos a, de alguma maneira, começar esse sonho que a gente, eu particularmente sempre tuve de ter a possibilidade de fazer cruces e encontros com creadores de toda a América Latina. A gente começou a procurar esses encontros e essas trocas. Então, pouco a pouco fomos convirtiendo em um encontro internacional. E eu gosto sempre de chamar encontro e não festival, porque a gente sempre procurou ter residências, o que depois se chamaram residências de criação, momentos que a gente faz parcerias, mesas, debates, momentos onde a gente se encontra, onde a gente comparte, cambia ideias, pensamentos, olhares, formas e maneiras diferentes de mover-se, de sentir o corpo, ou de sentir, mesmo como se relacionar com outras pessoas na vida. Então, aí, pouco a pouco, según cambiaban los tiempos, las políticas, los políticos, los movimientos, lo que acontece tanto en Paraguay como en la región, a gente fue mudando en un momento a trabajar por ellos y trabajar con en el cruce con el audiovisual. Entonces, o equipo llegó a ser una persona de audiovisual que es Kino Colectivo, ella se llama Juana Miranda, una persona que viene del teatro, de la producción teatral, que es Roberto Cardoso, y con los bailarinos, yo dirijo una compañía de pesquisa también, ahí comenzamos a trabajar cada uno en aquello que sentía que el camino era un camino que él quería desenvolver, porque empezamos a sentir que cada vez que acababa un encuentro, teníamos un año entero que a gente no sabía qué hacer, a gente ficaba como con un vacío, fue todo el mundo embora, acabou a festa, assim como depois de carnaval, mais ou menos, acabou e agora o que a gente faz? Então, também porque foram muitos anos no Paraguai depois da ditadura que era muito difícil conseguir compartilhar com outras companhias, conhecer outros trabalhos.
Então, aí que começamos a trabalhar em eixos. E aí começou Sérgio Núñez a desenvolver o eixo de dança e discapacidade. Hugo Rojas começou, ele um dia, estávamos em aula e ele tem um salto muito forte. Aí eu falei para ele, você se dá por conta que tem uma pele diferente, que tem um puxar no ar que é diferente, isso é de sua raça, é de sua sangue. E aí você se dá por conta que você é negro, não é branco como nós. Aí ele começou a me falar, tem razão, tem uma boa, que é assim. Aí começou o eixo afrodescendente. E foi muito interessante porque ele valorizou seus origens e começamos a trabalhar com as comunidades aqui. Aí depois começamos um trabalho misturado com audiovisual de intervenções urbanas. ¿Por quê? Porque sempre nos cuesta muito conseguir os espaços cênicos, seja os teatros, seja os espaços de ensaio. Então, aí um dia a gente começou a pensar, tá bom, se nós não temos espaços dentro do teatro, a rua, a natureza, os parques são nossos espaços, nossas casas. E aí a gente começou a fazer as intervenções urbanas. E por último, a gente trabalha muito videodança e agora, nesse tempo de pandemia, o videodança virou estrela. Videodança, videoarte, videodança para pantalla, não sei. Então, e aí, por último, a gente começou a pensar em sustentabilidade. Como trabalhar todo aquilo que a gente acha como um tecido. Y comenzamos a trabajar con las redes, con los fondos, con las políticas públicas, empezamos a puxar más para el gobierno, hacer una mesa de trabajo, intentar colocar líneas estratégicas, de poco a poco que a gente consiga mejores condiciones para los creadores, para seja os intérpretes, seja bailarinos, sea circo, seja danza, mas que a profissão fique valorizada e que as condições de produção, de circulação dos espaços independentes sejam contempladas. Depois da ditadura dos Stroessner, né, passaram-se já muitos anos, mas vocês tiveram novamente um golpe em 2012. Né? Como é que está a situação de resistência e principalmente a resistência cultural e artística no Paraguai hoje? Olha, eu vou falar de minha percepção, meu olhar. Para mim, a ditadura nunca se foi, porque só mudou de roupa, se fala assim, tá? De alguma maneira flexibilizou ou mudou mecanismos, mas o mecanismo de poder econômico, que era a ditadura principal, fica igual, porque fica en medio de un grupo de familia. O dictador, él fue, él tuvo que salir, mas fue, no sé cómo se llama eso, fue su cuñado, fue un marido de su filia, ¿sabe? Aquel que hizo el golpe. O sea, era un problema de familia. En la realidad, ficou toda una familia. Él fue a Brasil, mas ficou todo igual. Mudou para o povo, mudou a estratégia, mas o mecanismo do poder político somente mudou um momento quando subiu o governo de Lugo, que foi, eu acho, o primeiro tempo que verdadeiramente foram 3 anos, que foi um intento que o povo de fazer uma democracia real. Aí, como você fala, vino o golpe parlamentario, que es un golpe feito de las leyes, dos congresistas, nós chamamos de cama política, un acuerdo adentro. Entonces, para eso hicieron una cuestión en Curuguatú, que mataron a algunas personas, ahí hay una denuncia, y para mí, mi percepción es que Paraguay es pequeño. Entonces, es fácil entre los dos grandes, Argentina o Brasil, como un sándwich.
hacer los ensayos, hacer las pruebas. Probaron aquí, funcionó, aí después probaron con Gilma en Brasil. Muchas das coisas que acontecem, nosotros muchas veces no tenemos la capacidad de entender o de comprender, porque ellos ya organizan dentro de un mecanismo de poder económico. Y cuando falo de ellos, falo no solamente Congreso de aquí o grandes millonarios do Paraguay, sino que falo también de aquello que es latinoamericano, que también es un narcotráfico, y que ya no se sabe dónde empieza, dónde termina, o poder económico y o poder narco. En este tiempo de pandemia, eu lembraba mucho de meus avós, minha família. Eu nací en Argentina, mi papá es paraguayo, mis abuelos, toda la familia de mi papá era una boa que era indígena, y mi mamá es del sur de Argentina y influencia migración europea. Y ellos que habían venido de Francia, de España, de Italia, la primera cosa que hacían era plantar, hacer una huerta en la casa, tener gallinas, tener una huerta, y entonces você tenía a canasta básica familiar, você tenía en la casa. Y cada día era trabajar un poco con la tierra, pegar as plantas. E eu achei de bom nesta pandemia que a gente começou de novo a trabalhar, mesmo com os artistas. Por exemplo, eu recebo cada semana ovos da canasta da família de uma das artistas, sabe? As huertas campesinas, direto do campesino a las plazas, não a los supermercados en cadena. Então, para mim, neste momento, para mim seria a contracultura ou a contrarresistência a todo isso, ou fortalecer. Eu acho que na medida que sempre estamos olhando aquele que faz o poder, criticando ele, estamos tirando nossa energia em darle poder a ele. Então, nós temos que ser capazes de crear una alternativa, que a gente tenga un camino para seguir con eso. Entonces, para mí eso es tener espacios propios, plantar, crear una huerta, tener gallinas o no sé qué, y trabajo comunitario. Entonces, o dinero es necesario, mas a gente puede comenzar a trabajar el dinero desde otros lugares. Y para hacer nuestras creaciones, tenemos Latinoamérica, tem tanta coisa, que a gente tem todo na mano para hacer. No precisa, es cierto, hay cosas que sí se precisan, como las luces o un escenario, mas no siempre. Ahora en ese lugar que fuimos a hacer el filmaje, es un bairro comunitario muy bonito, con una terraza sobre el río, y todos ellos nos falaban, você pode venir aquí todo fin de semana para hacer un espectáculo para nós. Y nuestros filhos, todas las crianças, todas las meninas, todo el mundo vino lá. As avós. Ahí ellos comenzaron aquí falamos una minga, hicieron un acuerdo en toda la comunidad para limpiar el río de toda la polución. Ya lo están limpiando todo. Están pendurando. Então, a veces pienso que a gente tem que deixar de estar olhando lá longe e olhar perto o que tem para favorecer isso. Politicamente, aqui é uma bolsa de gatos, sabe? Como o Brasil, eu acho também. Como na Argentina também. O que mais sofre é o povo, que não pode ficar encerrado em suas casas, tem que sair a trabalhar, ou que seja. Aqui tem gente que vende verduras, tem gente que vende frutas na rua, porque tem árvores frutales na rua, ou seja, tem um monte de coisas que a gente pode, ainda a gente pode utilizar. Eu estive na África o ano passado e eu senti muito a diferença. Eu senti que aqui nós temos abundância. E quando você está num lugar onde não tem água e a terra está seca,
Aí é quando você sabe que verdadeiramente é pobre. Então, quando a gente tem água, tem plantas, tem, não sei, essa abundância que dá a natureza, a gente tem tudo para fazer, porque a gente tem vida. Como é que o Paraguai está vendo a situação do Brasil nesse momento? Há preocupação em relação ao que acontece aqui? Isso pode representar algum perigo para vocês? Como é que vocês veem a situação aqui? Olha, a primeira coisa para mim, personalmente, que eu sinto muito o que acontece com o povo brasileiro. Porque, para mim, eu sempre falo que o meu coração é brasileiro. Eu compartilho, eu vivi esses processos increíbles que vocês estavam conseguindo com o Ministério da Cultura, com as, não sei, todo o que foi de diversidade cultural no cine, em todas as áreas. Eu tive o privilégio de estar convidada em muitos lugares do Brasil, en muchos encuentros de diferentes, con todo lo que es la Convención de la UNESCO de Protección y Promoción de la Diversidad Cultural, con Geraldo Moraes, su director de cinema, mucha gente. Por un lado, es inacreditable todo lo que acontece, y por otro lado, yo acho que hay una contrafuerza, y yo creo mucho en esa fuerza de vocês. Eu acredito enormemente, porque vocês têm uma força que eu aprendi a lutar na vida por aquilo que é o positivo, aquilo que dá energia, graças a vocês, lá em Salvador de Bahia, com os ritmos, com toda essa ancestralidade. Então, eu tenho muita confiança, eu acredito muito nessa força. Então, eu acho que vocês são os primeiros que têm confiança nessa força. Se você tem uma meta e tem um programa, que comienza a trabajar sobre eso. Precisamos que aparezcan líderes o jóvenes que tengan esa fuerza y que se lanza, porque si no siempre fican los mismos tiranosaurios en la frente y no es posible. Entonces, yo acho que o que está aconteciendo en Brasil en este momento que más afecta así o común do povo, que o povo fala, é o vírus. O que vai acontecer? Porque o Paraguai é um país de passagem. Todo mundo vai bem da Argentina, é enorme. Então, o que vai acontecer? A gente estuvo fechada e mais ou menos controlou. Agora abrem. Então, a preocupação mais, como falar isso, mais na frente de todo mundo é isso, que sálvese quien pueda, mas não sei. Aí, a nível político, eu acho que urgente tem que aparecer propostas. Deixar de trabalhar somente em denunciar a alguém e colocar tempo em trabalhar em las novas propostas, em que a gente quer, e trabalhar nisso. Porque senão, a outra parte sigue. Y cuando você llega un momento de tener que votar y elegir algo, no sabe a quién. Entonces, yo acho que es tiempo de trabajar en esas propuestas, tem que aparecer gente. Não pode ser solamente Lula. Há setores que valorizam as ditaduras. Né? Uhum. Como combater esses setores? Como travar essa batalha, que é uma batalha essencialmente ideológica. A cultura tem um papel nisso? O setor A cultura é fundamental. Eu venho daquela época na Argentina de desaparecidos. Eu estava em uma companhia de ballet clássico, estava fazendo Giselle, Lago de los Cisnes, todo aquilo. E estava na Universidade de Arte. Tinha um monte de desaparecidos lá. Eu saía da universidade, ia para a manifestação, da manifestação ia para a companhia, eu colocava meu chuchu, me colocava minha roupa, muitas vezes tinha um polícia que estava procurando, mas eu ia bailando, tá? Então, a primeira coisa para mim é sair do medo, deixar o medo de lado. E nessa, há algo que se chama educação. A educação que está dando das escolas é uma coisa. É uma educação que está formateada para que as pessoas vão em um caminho.
Los artistas tenemos esa otra misión de mostrar que hay muchos otros caminos. Antes teníamos una época que dentro de las escuelas teníamos una profesora de danza, una profesora de música. Ahora no sé cómo está en Brasil, pero generalmente es una misma persona que da todo. Así como en supermercado, tira todo. Entonces, pierde esa conexión, sí, pierde esa conexión. Yo acho que una de las misiones que tenemos los artistas es, pues, trabajar con crianças, con adolescentes que pueden conectarse con aquello que sienten verdadero dentro, aquello que você siente que es su vocación. Porque cuando você encontra eso, todo el resto que você va a hacer en la vida va en ese camino, va para hacer posible que esa vocación llegue a un punto. Aí onde você chama, eu sou feliz com aquilo que eu faço. Mas para saber, o mais difícil é saber o que você quer fazer na vida. Então, acho que a través del arte, una de las misiones, a lo mejor no va a ser bailarino, a lo mejor no va a ser actor, a lo mejor no va a ser músico, mas a partir de eso va a se conectar dentro con aquello que es su espiritualidad o su fuerza o su vocación. Y yo acho que lo más que podemos trabajar en ese momento es conseguir que las personas sepan qué quieren hacer. Y yo acho que esa es una contracultura, porque cuando você tem esa fuerza, ninguém vai parar. Agora me invitaram da Academia de Diplomáticos para falar do que foi aquela época e como artista, que vivia nessa época de ditadura. Então, acho que a gente precisa falar, precisa mostrar exemplos, sem chegar a como se fala isso, a dividir as águas. Para mim, o mais importante é que aquela pessoa se dê conta qual é a diferença entre matar e vivir, entre la justicia y la ley, porque si no siempre estamos unos contra los otros. Entonces hay un montón de gente que va a la iglesia, que va a la religión, que lee diferentes religiones, o que estudia finalmente son las leyes de la vida, no matar, no sé, hay leyes, ¿eh? Entonces hay algunas que son las principales, que es hacer el bien y no hacer el mal. Entonces, yo acho que en cualquier cabeza de una persona puede entender que si você está matando a alguien, no está bien. Entonces, esas diferencias que a gente possa entender, yo trabajo, por ejemplo, con una fotógrafa que su pai fue militar en la época de dictadura de Paraguay. Y ella está haciendo un trabajo a partir de fotografía crítico sobre aquello que ella vivió en su familia, y solo cuando ella creció comenzó a entender muchas cosas. Y yo acho que ese es el camino, que a gente pueda falar de lo que acontece y no culpar. Por ejemplo, en este caso, ella tuvo una familia, ella no es culpable de la familia que ella tiene. No puede trasladar eso. Entonces, solamente así vamos a poder mudar las cosas. Y esas personas que siguen en ese camino, no sé, en algún momento tem que haver uma justiça que funcione. Alessandra, você falou sobre diversidade dentro do Criar em Liberdade, não é? E sobretudo sobre um bailarino negro, não é? Que de repente se identificou como negro e percebeu nesse lugar. Há uma questão de apagamento da história negra no Paraguai. Como é isso? Existe uma produção cultural de percepção de história negra dentro do Paraguai? Para nós, há mais ou menos 5 anos, começamos a ter esse olhar e dar-nos por conta do que acontecia. 5 ou 6. Y ahí fuimos descubriendo un montón de cosas. Por ejemplo, que tenemos 3 comunidades que vienen de 3 orígenes diferentes. Esas comunidades mucho tiempo estuvieron invisibilizadas. Mas llegaron, ¿cómo se fala eso? Llegaron esclavos, mas fueron liberados aquí. Mas ellos ficaron esclavos de ellos mismos. Porque llegaron y el gobierno les dio terreno, les dio tierra, ten predios muy grandes,
mas ellos no comenzaron a apropiarse de eso y generar esto que estaba hablando, una huerta, plantarse, a generar sus propios mecanismos de vivencia. Algunos de ellos con el tiempo fueron recuperando sus músicas, sus ritmos, algunos sus danzas, y comenzaron poco a poco a darse por cuenta de ese proceso de valoración. Cuando Hugo fue así una revelación en su vida y mudó un montón de cosas y sobre todo que le comenzó a componer a sus obras a partir de esas experiencias y poner esas experiencias en un palco. Entonces, por ejemplo, comenzó a hablar con su mamá, con su familia, visitó los otros terreiros y comenzar a conocer y comenzamos vino Rui Moreira, o bailarino, estaba en aquella época en Belo Horizonte, hicimos actividades con las comunidades. Entonces, o que acontece en esos últimos años, también la Convención de UNESCO de Diversidad Cultural, aquellos trabajos que comenzaron en la época de Lugo, creo que fue muy forte, ellos comenzaron a trabajar y a reorganizarse. E de alguma maneira ha melhorado. Eu acho que o mais interessante é que aqui a gente tem como uma maior aprovação social. A gente comparte, não existe tanto assim aquilo se é de color, se não é de color, al menos no povo general. Quando você chega a certos grupos sociais de elite, quizás seja diferente, mas não sei se tanto. Então, está como mais integrado. Onde sí creo que tem mais diferenças é a medida que vai subindo nos níveis. Mas na universidade tem pessoas, o acesso estava mais que nada dificultado por lo econômico, mais que por uma condição de cor ou de origem. Mas este último tempo, por exemplo, agora estão trabalhando em uma lei afrodescendente entre as comunidades. O sea, já há uma organização mais forte. Sobre os indígenas, existe preservação também da cultura ou a hegemonia de cultura branca é maior do que essa capacidade de preservação? Aí sim você tem um ponto que verdadeiramente é terrível, porque o indígena sim está excluído. Apesar de todo lo que eles se han fortalecido, as mulheres indígenas são muito fortes, estão muito organizadas. Mas é sistemático, isso sim já vem uma coisa que é terrível. A guarânia, o ritmo, é verdade que chegou a ser proibida durante a ditadura, não? Sim, sim, sim. Porque aquele que fizo, que o criador da guarânia era comunista. Mas a guarânia é um ritmo de herança indígena? Na realidade, ele mistura 6x8. Então, 6x4. Então, ele faz eu acho que ele pega essa mistura que tem cheiro, se fala como um cheiro daquele indígena, mas, não sei, uma mistura. Eu trabalhei com 3 comunidades indígenas de diferentes pontos do Paraguai. Uma das comunidades está lá em Puerto Diana, na fronteira com o sul do Brasil, mas lá no Chaco. E é uma comunidade Ixí, e são 19 línguas originárias, que não é o Guarani. O Guarani é uma das línguas. Outra comunidade que eu trabalhei muito é a comunidade Nibaclé. E cada uma tem uma língua diferente, tem histórias diferentes, tem educação que tem origens diferentes. Eles falam de cosmovisão. A cosmovisão é aquilo que o homem é uno com a terra, com o céu, com as estrelas, com aquilo que você não olha que está em cima e aquilo que você não olha que está embaixo da terra. Então, para eles é uma espiral que está todo o tempo em comunicação. E eu acho que é verdade.
Então, eles têm um conhecimento que eu acho que é verdadeiro e que é muito contrário ao que o poder político e o poder colonizante lleva, es lo que impera en los países. Entonces, ellos son, en este momento, por ejemplo, están viniendo a pie, están andando a pie, 5.000 indígenas para llegar aquí a este parlamento para reclamar lo que ellos no dieron. Entonces, ellos tienen una fuerza que muchos de nosotros no tenemos, como caminar 4 días y 4 noches para llegar hasta aquí a colocar el cuerpo, poner el cuerpo y la vida por aquello que ellos están exigiendo, que merecen. Entonces, ahí sí tem um quiebre muito forte. E eu acho que, sabe que uma coisa que eu olho nestes anos, que as grandes cidades, Buenos Aires, Santiago de Chile, São Paulo, tem um ponte muito direto com a Europa, com as migrações. Então, onde mais fica virgem aquilo que é do coração latino-americano é o que está mais longe das grandes cidades. Então, o norte do Brasil, e mostrou agora a Bolívia, o Paraguai, o norte da Argentina. O sul da Argentina já é de Benetton, é das grandes, está tudo comprado, está tudo seco. Então, eu acho que essas forças, eu não posso dizer que vai acontecer, mas eu acredito nessas forças. E eu acredito nessa força latino-americana. E é uma coisa que eu gostei muito na pandemia, conhecer os artistas, os criadores, que alguma vez escutei que existiam e agora eu consegui olhar seus trabalhos, olhar, escutar o que eles pensam. Então, eu acho que este é um momento que a gente tem que aproveitar mais ainda essa possibilidade. Essas comunidades indígenas que você conheceu, você foi realizar um trabalho. Como era o trabalho? O trabalho se chama Mensagens do Silêncio. Eu morei um ano na França, na Ópera de Paris. E quando voltei aqui, eu senti que tinha que partir a zero, porque não tem absolutamente nada que possa comparar ou que possa nem sequer repetir, replicar. Não tem como, é outro mundo, é outro universo. Então, aí eu pensei, eu preciso voltar a zero, e trabalhei um ano em silêncio. E aí eu comecei a pensar em que é o mais poderoso que tem esse lugar do mundo. E comecei a pensar nos batidos na terra, dos pés, das bambus, aqui eles chamam taquara, são os bambus, aquele que no ingresso de Salvador de Bahia tem aquele de bambu, esse que eu adoro. Comecei a pensar nisso, comecei a pensar nos cantos. Eu morava numa casa que caía um monte de folhas, caíam folhas todo o tempo de muitos árvores. E no meio conhecia um antropólogo que ele se chama Mito Sequeira. Ele havia feito um trabalho de 15 anos de convivência em 2 comunidades. Aquela que são como 2 comunidades opostas. Aquela que é do Chaco, que é toda terra branca, muita sequia, e aquela que é a comunidade Mbuá Guarani, que é uma região de muito verde, muita folha, muito floresta. E ele recolheu cantos e histórias das avós que contavam para as crianças. A transmissão, a cultura se transmite dos avós às crianças. Então, eu comecei a trabalhar com ele. Ele me permitiu aceder a todo esse acervo, a essas colectas em cassete, não sei como se chama aquele antigo. E eu escutei, e também ele deu um lápis para fazer desenhos a algunos de los chamanes. Y cada diseño iba explicando
dentro de sua cosmovisão, qual é que é o sentido. Então, eu senti falar de aqueles pontos principais de aquele conhecimento, que eu encontrei que finalmente são os conhecimentos de Buda, os conhecimentos Zen, ou en la India, sabe? Tem as diferentes religiões na história do mundo que tem algumas coisas que são sempre as mesmas. Eu encontrei que para ele também. Então, comecei a falar dessas leis. E esse trabalho eu fiz com o som das crianças e da natureza deles. E trabalhei com dois músicos que criaram a música sobre esses cantos. Y que trabajamos con los bailarinos yendo, o sea, viajamos a las comunidades. Fue increíble porque nós trabajamos 3 años en la pesquisa y llegamos lá na comunidade y ao dia seguinte da experiência, todas as crianças faziam tudo o que nós havíamos feito. Então aí eu sentia que era certo, sabe? Porque as crianças pegaram tudo. Foi increíble. Mas teníamos problemas porque para ellos los rituales son 3 días y 3 noches. Y nuestra obra es 1 hora. Y ellos no podían comprender. Quería que fizéramos otra vez, que fizéramos. A gente casi morreu, ¿no? Y también para ellos no existe el concepto de palco. Todo es un círculo. Entonces, teníamos toda a comunidade ao nosso alrededor, o sea, é muito forte, o sea. É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Mas a Caraíba não precisava porque tinha Guaraci. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A alegria é a prova dos 9 no matriarcado de Pindorama. Contra a memória fonte do costume, a experiência pessoal renovada. Somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprimamos as ideias e as outras paralisias. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais. Acreditar nos instrumentos e nas estrelas. A alegria é a prova dos 9. A luta entre o que se chamaria incriado e a criatura. Ilustrada pela contradição permanente do homem e o seu tabu. O amor cotidiano e o modus vivendi capitalista, a antropofagia. A absorção do inimigo sacro para transformá-lo em totem. A humana aventura, a terrena finalidade. Porém, só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud, males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual. É a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo e cria amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-se e transfere-se. Chegamos ao aviltamento. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo, a inveja, a usura, o assassinato, peste dos chamados povos cultos e cristianizados, é contra ela que estamos agindo. Antropófagos. Contra a Anchieta cantando as 11.000 virgens do céu na terra de Iracema. A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de Dom João VI: meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro o faça. Expulsamos a dinastia e é preciso expulsar o espírito bragantino. Contra a realidade social, vestida e opressora, castrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento e pela sua resistência. É muito bom saber que nós estamos aqui no Brasil, você aí no Paraguai, tanta gente espalhada pela América Latina toda e pelo mundo todo, artistas diversos trabalhando, fazendo resistência contra os fascismos muitos que têm aparecido.
Venceremos. Uno de los momentos mais fortes de minha vida foi chegar minha primeira vez em Salvador. Eu ia andando pelas ruas e sentia o batir do tambor. Não sei de onde saía, mas sentia tum, tum, tum. E batia meu coração, até agora. Então, mesmo se você está fechado num teatro, está fechado na casa, no jardim da casa, numa janela, tem que bater esse tambor. Sempre. Porque aí você tem essa força não vai como se calhar nunca. Essa força vem do fundo da terra. Então, não tem que ter medo disso, tem que seguir batendo. Porque a força, vocês têm essa força.